Escola Bíblica, lição 10. As profecias despertam e trazem esperança. Texto áureo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. O texto se dá em Jeremias 1, de 4 a 10, Joel 1, de 1 a 3 e Apocalipse 1, de 1 a 3. Jeremias 1. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e para edificares e para plantares. Joel 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e aos que ouvem as palavras dessa profecia e que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau da importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12 de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem destes livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. A palavra grega prophetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam seus atos. O dicionário Vine atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer no presente ou futuro. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal qual o seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi, seu ministério libertador. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Nas Lamentações temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para admoestar no cativeiro, lembrar que a restauração requeria arrependimento, e pronunciou a Cristo como pastor e rei. Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo de restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Dessas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá como na Babilônia. Dois profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias.
Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Os profetas de Judá pré-exílio são 4: Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo; Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá; Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida, vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação; Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes à destruição do grande dia do Senhor, no grande dia do Senhor, a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Quero trazer só uma pequena reflexão aqui que Sofonias, por exemplo, apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor. Miqueias denunciou a falsa espiritualidade. Um pouco antes, aqui, Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, luxúria, homicídio, roubo e opressão. Entendam que em nenhum desses tempos os judeus deixaram de ir ao templo, deixaram de fazer as suas orações, ou de guardar o Shabat, ou de seguir, enfim, os preceitos do Velho Testamento, mas ainda assim, mesmo seguindo essas atitudes, o povo se desviava de Deus. Tinham um sinédrio, tinham as sinagogas, e oravam, liam a Torá, mas ainda assim conseguiam apostatar. Isso para nós é um grande exemplo de que ir para a igreja, orar, ficar ajoelhando, dizendo ore pelo irmão, o irmão está precisando, mas não ter nenhuma atitude de verdade no âmbito real, não muda nada, porque eles estavam guardando o Shabá, mas estavam traindo e abandonando o Senhor. Assim como qualquer cristão que segue indo na igreja, mas quando vê um irmão em dificuldade não ajuda, ou podendo fazer alguma coisa não faz, ou até mesmo podendo fazer alguma obra boa e não o faz, ele também está abandonando o Senhor, porque ele diz, professa uma fé, vai até a igreja, mas ele não vive como se acreditasse no que diz crer. E muito pelo contrário, muitas pessoas que têm posições na igreja não são como os príncipes, por exemplo, que aceitavam, tipo, Sofonias aqui, ele tá atacando os príncipes, entende? E assim como no próprio texto bíblico aqui que nós temos, de Joel, ele fala aos anciãos. Então ele tá falando pra gente de mais idade, pra gente que teoricamente teria um respeito maior do que ele na sociedade, mas ainda assim as pessoas são humildes o suficiente para entender a verdade, baixar a cabeça, ser humilde e aceitar. Alguns, por exemplo, no tempo de Cristo, já não abaixavam mais a cabeça, então por isso crucificaram Cristo. E hoje em dia as pessoas, principalmente na igreja, agem como fariseus, calando a boca de quem fala a verdade, não dando espaço para quem tem verdades para falar, mas principalmente se colocando numa posição acima dos demais, o que é muito errado. Os profetas de Judá após exílio são 3: Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira; Zacarias, que animou o povo de Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, e anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor; Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, algo parecido com o que eu acabei de falar, mas tenta repreender algum sacerdote, dizendo que ele está sendo desleixado, vai ser esquecido no banco para sempre, eternamente, porque exatamente estão cometendo os mesmos erros que os judeus cometiam. Perdão. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo, a negligência com os dízimos e ofertas. Olha aqui. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui a promessa de que o dia do Senhor está vindo. O profeta Jonas foi enviado para pegar em Nínive, a capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo, porém a nação se converteu
e Deus cancelou o juízo sobre ela. Olha só, os nossos sacerdotes podiam fazer isso também, que daí eles vão ver uma igreja crescer e frutificar. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú, praticavam a violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurada. Então, enquanto os sacerdotes e os líderes da igreja continuarem cometendo esses pecados de soberba, e continuarem negligenciando o povo, que às vezes sabe mais do que eles, mas não tem espaço para falar, ou que agem com colocando mais peso nos irmãos, a igreja não vai crescer e não adianta reclamar. E não adianta orar também. Autoria, o propósito e destinatários. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego apocalipsis significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. No versículo de abertura do livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo, assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer e apresenta o apóstolo João como seu autor. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final no reino de Deus. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou a palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente e a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações no futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido, e aqueles que vencerem herdarão a Nova Jerusalém. Por isso somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. O livro de Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento da fé. Olha que bonito. A conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder e a autoridade do controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Acredito que não tão somente a esperança, como nos confronta, porque quando a gente analisa assim o que os profetas fizeram, confrontando anciões, príncipes, sacerdotes, e aí a gente entra numa igrejinha qualquer, de qualquer fundo de quintal que seja, e tenta confrontar um pastor ou tenta confrontar um líder de igreja. Eles não aceitam ser confrontados e acabam não entendendo, principalmente com os ensinos das cartas paulinas, que Paulo, quando foi a Atenas, por exemplo, ele entrava nos locais para debater, para confrontar e ser confrontado. As pessoas acham, elas têm medo, elas não gostam, eu não sei o que acontece com as pessoas, que elas não gostam de serem confrontadas, elas se sentem ofendidas quando a gente está mostrando, por exemplo, uma brecha na retórica da pessoa. E, na verdade, sem isso, ela não pode... Eu estou negando a ela a capacidade de melhorar. Quando eu não critico um erro, ou quando eu não tento mostrar um erro, ou quando eu não tento ver as coisas sobre outra ótica, eu estou deixando que as brechas continuem ali. E é por essas brechas que Satanás entra nos púlpitos, nos ensina heresias, como a teologia da prosperidade e tantas outras que a gente vê por aí, de pessoas falando tantas asneiras. Exatamente por isso, porque as pessoas não gostam de serem criticadas e afrontadas. Eu creio que a gente deve sim ser criticado veementemente, nos autocriticar, nos autoanalisar, refletir sobre os assuntos para que possamos edificar e crescer a nossa fé. Do contrário, a gente vai ficar parado no tempo e vamos ser como as igrejas, por exemplo, de Nínive, só que sem se converter. E vamos acabar trazendo juízo sobre nós. E Deus vai estar completamente certo sobre isso. No tocante ao que a palavra nos ensina aqui, acredito que seja isso, a esperança para continuar, não desistir, mesmo com que todo mundo à nossa volta nos ignore ou simplesmente sintamos que estamos esquecidos às vezes. Deus controla todas as coisas, nos serve de experiência de fé. Outros já passaram por isso e venceram. E o nosso Deus daquela época ainda é o mesmo Deus. Ele não muda. Mas eu acho que principalmente a afronta. Não ter medo da afronta. Não ter medo de subir no ringue e apanhar um pouco para ficar mais forte.
Porque se a gente tá com Deus, a gente não tem que ter medo de nada. E sempre jogar com a verdade. Se há alguma crítica escondida, a verdade há de trazer e seremos melhores com a bênção de Deus. Amém. Quem gostou, dá um curtir. Muito obrigado.